A bola vai rolar daqui a pouquinho pela 20ª rodada do Brasileirão. O Santos, terceiro colocado com 35 pontos, recebe o Fluminense, 11º com 25, às 8 horas no Pacaembu. Nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está lá no estádio Paulo Machado de Carvalho, acompanhando a expectativa para mais este duelo. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite também ao Celso Cardoso e a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, estamos aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, onde daqui a pouquinho jogam Santos e Fluminense. Era para ser o jogo de encerramento da primeira rodada do segundo turno, só não é porque o jogo entre Chapecoense e Corinthians foi adiado por causa dos amistosos da equipe de Chapecó fora do país. Vai acontecer na próxima semana, no meio da próxima semana. Então, essa rodada vai terminar hoje com 9 partidas, né? O jogo é importante para o Santos, porque o Grêmio foi derrotado e o Santos pode se aproximar do tricolor gaúcho, pode ficar apenas 1 ponto atrás da equipe do Grêmio, ainda na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Distante ainda, claro, do líder Corinthians, mas dá para se aproximar, ficar coladinho na equipe do Grêmio. Detalhe interessante é que faz exatamente 2 meses que o Levir Coupe estreou no comando da equipe do Santos. A estreia aconteceu no dia 14 de junho, contra o Palmeiras, e hoje, 14 de agosto, o Levir completa 2 meses à frente, certinho, da equipe do Santos. E o Levir tem tido um aproveitamento muito bom no Peixe. O Peixe começou o Campeonato Brasileiro com o Dorival Júnior no comando, começou muito mal nos 4 primeiros jogos, ganhou 1, perdeu 3, o Dorival acabou sendo demitido depois da derrota contra o Corinthians. Aí vieram 2 jogos com o Elano de interino, com 2 vitórias, o Elano é o técnico com melhor aproveitamento de pontos do Santos nesse Campeonato Brasileiro, mas depois com o Levir os números também são muito bons. Apenas 1 derrota sofreu a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro, com o Levir como treinador. Foram 7 vitórias, 5 empates. Vai buscar a 8ª vitória na partida de hoje contra o Fluminense para subir na tabela, como eu já disse. O que nós vamos acompanhar agora é uma entrevista exclusiva do Adriano Dolfi com o Levir Coupe, falando a respeito desse momento do Santos, do momento dele como treinador do Peixe. Depois da classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, o Santos pensa no Campeonato Brasileiro. O Peixe vai abrir o retorno contra o Fluminense nesta segunda-feira. O Fluminense também tem aquelas oscilações de todos os times brasileiros, mas também tem um elenco muito parecido com o do Santos. A partida será no estádio do Pacaembu, onde o clube ostenta um retrospecto invejável. Nos últimos 23 jogos, 22 vitórias e 1 empate. É uma coincidência, mas existe alguma coisa, uma aura, alguma coisa, não sei o que é, que a coisa funciona lá dentro. Então, é muito legal. A torcida do Santos é muito forte em São Paulo. Então é bacana, assim, dá um clima legal. O Pacaembu é um estádio muito bacana também de jogar, tem um clima, uma atmosfera boa para competir. Ainda cheio de desfalques por causa de atletas lesionados, o técnico Levir Coupe confirmou que deve dar folga a alguns titulares do elenco. Alguns jogadores atingiram um nível preocupante e quando chega assim, é melhor você agir do que depois perder o jogador por 3, 4 meses. Em parte isso é ruim porque você já não tem um entrosamento, aquele entrosamento que é o necessário. E assim mesmo mexe 2, 3 posições, às vezes pode complicar, mas por outro lado pode melhorar. E também você conta com os jogadores, tem um elenco grande justamente por isso. Tá aí a palavra do Levir Coupe. Certamente aqui o estádio do Pacaembu vai receber um bom público, como sempre, né? Como sempre acontece quando o Santos vem jogar por aqui. Agora o adversário do Santos, o Fluminense, ao contrário do Peixe, não vive um bom momento. A equipe está apenas na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Das últimas 5 partidas, só conseguiu um resultado positivo, só uma vitória. Vem aqui tentar surpreender o Santos. Na primeira rodada do turno, né, lá no Rio de Janeiro, o Fluminense acabou vencendo o Peixe por 3-2, mas era outro momento do campeonato, sem dúvida nenhuma. Vamos ver agora o Henrique, zagueiro do Fluminense, falando a respeito do confronto da noite desta segunda-feira. O Santos é uma equipe que mantém uma base já há algum tempo jogando todo mundo junto
E isso faz diferença, né? Então, a gente sabe que tem jogadores lá de muita qualidade que podem fazer a diferença. A gente sabe de segunda-feira que esse jogo vai ser um jogo muito importante para nós, fundamental também. E sabemos da dificuldade que a gente vai enfrentar. Só que acho que nós temos totais condições também de chegar lá, fazer um grande jogo e também sair com a vitória. Tá aí o Henrique, que na última partida do Fluminense jogou como volante, mas no jogo desta segunda-feira vai voltar a atuar como zagueiro. Mas as escalações, as prováveis escalações de Santos e Fluminense, não vou falar agora não, viu, Michele? Só quando eu voltar mais pro final do programa, eu conto como é que devem jogar as equipes aqui no Pacaembu. Obrigado, Gavini, muito obrigada. Enquanto isso, você vai acompanhando aí aquele grupo do WhatsApp, tá bom? Da Casper, que a gente está fazendo parte, são 500 mensagens por minuto. Beijo, Gavini, até já. E aí, Celso, o que a gente pode esperar do Santos essa noite? Encostando no Grêmio, né? Enquanto você ficava imaginando que o Grêmio pudesse encostar no Corinthians, é o Santos que pode encostar no Grêmio. No ano passado também ninguém dava nada para o Santos. O que aconteceu? Terminou como vice-campeão. Fato que pode se repetir nesse ano. A única coisa, o Santos é aquela história, está jogando muito mal. Muito feio o jogo do Santos, e o ano passado era um jogo legal, um jogo bonito. Dava prazer ver o Santos jogar. Esse ano foi substituído pelo Grêmio nesse aspecto, um jeito legal de jogar futebol. Mas como resultado não dá para se queixar. É diferente, o Palmeiras está jogando feio e sem resultado. O Santos está jogando feio, mas com resultado. Melhor assim, né? Menos mal assim. Tá certo. Nosso contato, mais uma vez, é com o Fernando Gavini, nosso repórter que segue no Pacaembu, acompanhando a expectativa para o confronto de daqui a pouquinho, às 8 horas, entre Santos e Fluminense. É com você, Gavini. Tá certo, Michele. Voltamos a falar aqui do estádio do Pacaembu. O Santos terá uma grande novidade na partida de hoje. O Gustavo Henrique, zagueiro, volta a jogar depois de 11 meses afastado por causa de lesão. Ele vai entrar na vaga do David Braz, que será poupado pelo técnico Levir Coupe. David Braz não será o único jogador a ser poupado, não. O Levir vai dar um descanso também para o Copete e também para o Bruno Henrique, os jogadores que atuam pelos lados do campo do ataque do Peixe. No lugar deles vão jogar o Vladimir Hernandes e também o Thiago Ribeiro. Outro problema que o Santos tem é no meio de campo. O Renato, com dores musculares, não vai jogar, e o Emiliano Vecchio, que seria a opção aí direta para entrar no lugar do Renato, também não vai para o jogo por causa de uma lesão muscular. Então quem vai ser o titular da equipe santista no meio de campo vai ser o Cittadini. Vamos dar uma olhadinha aí na escalação do Santos para enfrentar o Fluminense nesta segunda-feira. O Santos vai entrar em campo com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Zeca na linha defensiva. Alisson, Léo Cittadini e Lucas Lima no meio de campo. Vladimir Hernandes, Ricardo Oliveira e Thiago Ribeiro no ataque. O técnico é Levir Coupe. Já o Fluminense vai jogar com o que tem de melhor. A equipe do técnico Abel Braga tem todos os jogadores à disposição. A novidade é o retorno do Marlon Freitas, que volta ao meio-campo. Assim, o Henrique, que jogou na última partida do Fluminense como volante, volta a ser zagueiro. Vamos dar uma olhadinha aí na provável escalação do Fluminense para enfrentar o Santos. O Fluminense será formado por Júlio César no gol, Lucas, Henrique, Renato Chaves e Marlon na primeira linha. Marlon Freitas, Orejuela, Wendel e Gustavo Scarpa no meio de campo. Wellington Silva e Henrique Dourado no ataque. O técnico é Abel Braga. Daí, Fluminense e Santos vão jogar essa noite aqui no estádio do Pacaembu a partir das 8 horas. Olha, o último jogo que eu vim fazer aqui do Peixe, Michele, foi uma vitória do Santos em cima do Flamengo, 3-2. Foi um baita de um jogo. Tomara que daqui a pouco a gente tenha tantas emoções aqui no Pacaembu quanto tivemos naquela partida. Michele. Muito obrigada, Fernando Gavini. Tá certo. E palpites para o jogo, Flávio? 1-0 num jogo enroscado. E aí? Do Santos, claro. 2-1, Santos. Santos, 2-1. 3-1, Santos.